Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Introdução ao Autoconhecimento. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, bora lá, faça isso agora. Não deixe de ativar o sininho, assim você não perderá nenhum de nossos conteúdos. Curta, comente e compartilhe, assim mais pessoas poderão ter acesso ao nosso conteúdo que sempre traz uma mensagem que nos eleva. Se ficar alguma dúvida, deixe-a aqui nos comentários ou envie um e-mail para oirlcontato@gmail ou ainda pela hashtag Pergunte ao Pai. O ternário sagrado corresponde à natureza divina em nós. É ele, portanto, que deve governar os corpos manifestados, estabelecendo assim uma relação de harmonia. Noutras palavras, promove um alinhamento entre todos os nossos corpos. Com isso, as mensagens sutis enviadas pelo Eu Verdadeiro atravessarão cada um dos corpos inferiores, adquirindo aquilo que é necessário para uma reta manifestação. Uma vez impactado de forma correta o Eu manifestado, a nossa consciência se eleva. Mas o que seria então esses corpos sutis? É difícil falar sobre eles, uma vez que, dado a nossa materialidade, somos quase incapazes de notá-los. O que é mais comum, o que nos é mais comum, é a densidade dos corpos manifestados. Ainda que sutilizados nas formas, emoções, pensamentos, logo torna-se muito difícil perceber as sutilezas energéticas do espírito ou do eu verdadeiro. Segundo Livraga, além dos corpos manifestados suscetíveis ao egoísmo, o que os tibetanos chamam de heresia da separatividade, existe um mundo de ideias inegoístas, não contaminadas pelo medo nem pelo desejo, uma parte superior da mente desapegada completamente dos pequenos problemas da vida mundana. Essa parte superior da mente, a qual se refere Livraga, é a primeira fração do nosso espírito ou do eu verdadeiro. Ela é superior à mente concreta ou mental dos desejos, pois é nela que se processam informações para a elaboração de uma síntese das ideias, verdades ou leis universais primordiais por trás dos fenômenos da manifestação. Essa mente, chamada pelos orientais de manas, é por nós nomeada de mente pura, sendo que, para alguns, ainda ela pode ser tida como altruísmo, e ela é dotada de um pensamento altamente simbólico, capaz de abstrair de imagens e símbolos da vida as lições necessárias para a compreensão das multidimensões dessa vida. Livraga nos afirma que a mente pura é a mente filosófica que só possuem os homens mais ou menos evoluídos, aqueles que têm certa vida interior e alimentam ideias nobres. Poderíamos dizer então que esses são capazes de ler a simbólica linguagem da vida. Por esse motivo é que a nossa mente também é denominada por muitos como a mente altruísta, pois ela é alimentada por ideias consideradas nobres, e se o é, ela também se traduz por uma tendência ou inclinação natural que provocam ações voluntárias de um indivíduo que beneficiam a outros. A segunda fração do nosso espírito ou do nosso eu verdadeiro é ainda mais sutil, complexa, logo difícil compreender. Na filosofia oriental,
Essa é chamada de Budi, o que podemos traduzir por intuição. Segundo Livraga, a intuição é essa faculdade que adormecida subjaz em todo o homem. Trata-se de uma capacidade nossa inata de poder ler, por assim dizer, o futuro, como, por exemplo, pressentir um acidente ou uma catástrofe em alguma parte do planeta. Livraga vai mais longe ao afirmar que se pode, inclusive, compreender escritos em línguas desconhecidas. Esse nosso corpo sutil não é fácil de ser percebido, uma vez que as vozes dos corpos superiores não passam de lânguidos sussurros, quase sempre engolidos pelos berros, pelos urros dos corpos manifestados, e quando conseguimos de fato ouvi-los, nossa mente nos prega de pronto a pecha. É coisa da sua cabeça. A palavra Budi, segundo Livraga, equivale a sabedoria ou conhecimento direto. Isso significa que essa sabedoria ou este conhecimento é inato. Noutras palavras, não precisa de treinamentos para existir, de reflexão, de deliberação, ou como o próprio autor afirma, não precisa da razão. Essa nossa fração do eu superior é chamada de intuição, como já afirmamos, e sua organização é o corpo intuicional ou corpo búdico. Para Livraga, nesse corpo moram as mais maravilhosas ideias religiosas e altruístas em sua mais filosófica e inimaginável concepção. Encontramos em referências diversas a concepção do corpo búdico como sendo a inteligência, um mundo de um saber inato que, se aplicado a uma única coisa na manifestação, pode ser aplicada a todas as demais. Um saber cuja origem não se pode definir, tampouco vislumbrar o seu fim. Para além do corpo búdico, ou alma, como comumente chamamos aqui no Ocidente, está o que podemos conceber como eu real. Livraga ainda nos dá outras nomenclaturas, tais como o observador silencioso, chispa ultérrima, mônada, espírito. Todas essas ideias se relacionam com o termo sânscrito Atma, por ser uma língua altamente metafísica e completa. O Atma é a mais elevada e sutil fração do nosso corpo. Também é nomeada como vontade, que pode ser entendida como o ser. Trata-se da real presença, da real essência ou real identidade, e é em torno dela que se organiza o corpo-mente. O Atma não é uma porção desse corpo-mente. O corpo-vontade não está limitado em nenhum lugar dentro do corpo-mente, se configurando como a própria base da sua existência. Para Livraga, os ensinamentos eternos dizem que essa é a trindade superior, Atma, Budi e Manas, o eu divino do homem. É a causa de tudo o que somos externamente e é essa nossa parte imortal. Não está no tempo, como o entendemos vulgarmente, é perdurável e existe antes e depois desta ou qualquer outra encarnação, é o indivíduo. Assim, podemos afirmar que, enquanto a base inferior da constituição septenária, na qual estão os 4 corpos manifestados, que se estratifica da matéria física para as emoções e pensamentos, comporta a personalidade, e essa é mortal, falível e ilusória. Na extremidade superior se localizam então os corpos mais sutis,
que compõem o espírito, a centelha divina, o eu real, que é imortal, que jamais nasce, que jamais morrerá. Atemporal, ela é a causa de tudo o que somos no mundo exterior, e no interior é a nossa parte divina, logo imortal. Para que a vontade se transforme em ação no plano físico, é necessário que todos os nossos corpos estejam perfeitamente alinhados. Noutras palavras, a vontade, ao atravessar o bardo, o umbral ou o portal do mental dos desejos, precisa aí encontrar um pensamento correto ou um reto pensar. Ao adentrar o emocional, é necessário se vestir nesse corpo de uma correta emoção ou de um reto sentir. Da mesma forma, ao passar pelo corpo vital, é necessário que encontre aí a energia correta para que, ao chegar no corpo etéreo físico, a vontade assim municiada possa se transformar numa reta ação. No entanto, o mais comum é que a vontade não encontre o caminho livre e esbarre em pensamentos condicionantes no mental dos desejos, que sintetiza percepções limitantes para coibir a realização sutil do Atma, sempre fundamentado pela corrupção do desejo. No emocional, as sensações e emoções desequilibradas podem interromper o acesso da vontade, fazendo com que o eu animal desgovernado busque apenas realizações egoístas, na maioria das vezes tendo como base a corrupção do medo, sendo mobilizado aí os mais variados traumas. O vital ou energético também pode impedir a realização da ação motivada pela vontade, quando governa o existir buscando realizações do pequeno eu, como, por exemplo, o querer possuir. Da mesma forma, um etéreo físico que busca se realizar por meio do culto à forma impede que a vontade ultrapasse e gere a pretendida reta ação. Autoconhecer-se implica, num primeiro momento, em desvelar todos os aspectos dos nossos eus. No segundo, em se desidentificar do corpo manifestado e identificar-se com o espírito, ou seja, deixar de acreditar que se é a personalidade e aceitar-se como sendo a tríade ou ego, ou como preferimos, o espírito, a centelha divina. Ao realizar isso, passamos paulatinamente, por meio de muita disciplina, a identificar as vozes de cada um dos corpos manifestados, bem como as armadilhas argumentativas que eles criam em conjunto com a mente concreta para nos manter no sono da ignorância. Essa temática não será apresentada com muita profundidade nessa nossa videoaula. Apenas tangenciaremos o assunto. Em nossa série Teologia de Umbanda, Linhas de Trabalho numa Visão Filosófica, essa temática será abordada de forma mais detalhada. Já sabemos que temos 7 corpos e que esses são divididos em subcorpos, ou seja, cada um dos corpos é subdividido noutros 7 subcorpos, num total de mais 5, então, subdivisões. O resultado disso é uma complexidade e um enriquecimento dos detalhes do saber que circunda, então, esses corpos e subcorpos. Para nós, interessa saber que é possível olhar as 7 linhas de trabalho, bem como os 7 tronos do poder de Deus, e relacioná-los com a nossa Constituição septenária. Assim sendo, podemos atribuir um arquétipo das 7 linhas de trabalho ou um trono do poder de Deus a cada um
dos nossos 7 corpos. Nesse momento, não abordaremos os 7 tronos do poder de Deus. No entanto, as 7 linhas de trabalho ficariam assim distribuídas, segundo a doutrina de Umbanda que implementamos na Escola Espiritual e Casa de Oração Raio de Luz. Relacionado ao quaternário sagrado do homem, temos então 1. Etéreo físico, se relaciona com a linha dos Exus. 2. Vital, se relaciona com a linha dos boiadeiros. 3. Emocional, se relaciona com a linha dos Simirombas. 4. Mental concreto, se relaciona com a linha dos baianos. Relacionado ao ternário sagrado no homem, temos 5. Mental puro, se relaciona com a linha dos pretos velhos ou das almas. 6. Intuição, se relaciona com a linha dos caboclos, caboclos de pena, caboclo da água. 7. Vontade, se relaciona com a linha das crianças. Por fim, é importante lembrar de um dos principais fundamentos da Umbanda. Com quem sabe mais, aprenderemos. A quem sabe menos, ensinaremos e a ninguém desprezaremos, o que enfatiza o caráter aberto e acolhedor da nossa amada religião de Umbanda. Obrigado por nos assistir até o final do nosso vídeo. Te convidamos para continuar assistindo aos vídeos ou, melhor dizendo, as videoaulas da nossa série Introdução ao Autoconhecimento, e também lhe convidamos para assistir em breve as nossas videoaulas do curso Teologia de Umbanda, as linhas de trabalho numa visão filosófica. Até lá. Tchau. Os ensinamentos eternos dizem que essa é a Trindade superior, Atma, Buda. Os ensinamentos eternos dizem que essa é a Trindade superior, Atma, Buda, superior, Atma, Buda,